Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Semana Santa, Tríduo Pascal. Hoje, sexta-feira santa, dia 3 de abril de 2026. Funções da Sexta-feira Santa. Paixão do Senhor, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leituras do livro da profecia de Isaías, capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12. Eis o meu servo será bem-sucedido, a sua seção será o mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser humano, ou ter aparência humana. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tampávamos-nos o rosto. Tão desprezível era e não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si os nossos enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nos pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz. As suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desagarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que tosqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deu-lhe uma sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. O meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele as multidões, e ele repartirá as suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o povo de todos, a intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30, versículos 2, versículos
6, versículos de 12 a 13, versículos de 15 a 16, versículos 17 e versículos 25. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança, que eu não fique envergonhado e eternamente em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tomai o opróbrio do inimigo e desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto do pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pelas ruas. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Liberta-me do inimigo e do desprezo. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai sereno a vossa face ao vosso servo. Salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei o coração e tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiei. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, capítulo 5, versículos 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecermos fiéis na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, como exceção do pecado. Aproximou-nos então em toda confiança de trono de graças para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um exílio de momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preceder súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo dos mortos. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o significado da obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que nele obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo tornou-se obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus exaltou e lhe deu o nome muito acima dos outros nomes. Paixão do Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e 42. Glória a vós, Senhor. Prenderam Jesus e o amarraram. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, aonde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas Iscariotes levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas e sumos sacerdotes e fariseus. Chegaram ali como lanternas
tochas e armas. E então Jesus, consciente de tudo o que ali acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas Iscariotes, o traidor, estava junto com ele quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. E de novo lhe perguntou Jesus: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse, sou eu. Se a mim que procurais, então deixeis que estes se retirem. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. E então Jesus disse ao apóstolo Pedro: Guardai a tua espada na bainha, não vos bebei o cálice que o Pai me deu. Conduziram Jesus primeiro a Anás. Então os soldados e os comandantes dos guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Eis que os discípulos era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta, e então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que aguardava a porta disse ao apóstolo Pedro: Então, pertenceis também tu aos discípulos deste homem? O apóstolo Pedro respondeu: Não. As empregadas e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. O apóstolo Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Perguntou aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondeis ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se respondi mal, mostrai em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Simão Pedro, apóstolo, continuava ali em pé aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos de Jesus? O apóstolo Pedro negou: Não sou. Então um dos empregados dos sumos sacerdotes, perante aquele quem o apóstolo Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe: Será que não te vi no jardim com Jesus?
Novamente o apóstolo Pedro negou, e naquela mesma hora o galo cantou. O meu reino não é deste mundo. De Caifás levou Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, ele mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros para comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que ocasião apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teremos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai a vós mesmo e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: não podemos condenar ninguém à morte. Assim, realizava o que Jesus tinha dito, significado de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu a Pilatos: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos respondeu a Jesus: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu ao imperador, a Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas juntariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu a Pilatos: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse: Eu não encontrei nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos salte um preso. Queres que eu vos salte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e vestiram com um manto vermelhado. Aproximaram-se de Jesus e diziam: Viva o rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhais, eu trago aqui fora diante de vós, para que sabeis que não encontro dele crime nenhum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. Pilatos respondeu: Levai a vós mesmo para crucificá-lo, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu a Pilatos: Tu terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto?
Quem me entregou a ti, portanto, tem o culpa maior. Fora, fora, crucifico. Por causa disso, Pilatos procurou soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltais este homem, não és amigos de César. Todo aquele que faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilato trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Galbatá. Era o dia de preparativo para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: fora, fora, crucificam. Pilatos disse: eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Ali crucificaram com outros dois. Jesus tomou a cruz, subiu-se e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois ladrões, um de um lado e o outro do outro, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocou na cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar era bem alto que Jesus foi crucificado e ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disse a Pilatos: não escreve rei dos judeus, mas sim que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Responderam-se a minhas vestes. Repartiram-se entre si as minhas vestes. Depois de crucificarem Jesus, os soldados repartiram as suas roupas à parte, em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica era tecida em costura, em peças únicas, em alto baixo. Disse então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver quem será, assim cumprirá as escrituras em que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre as minhas túnicas. Assim procederam os soldados. Este é meu filho amado, e este é meu filho, e esta é tua mãe. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria de Cleofa e Maria Madalena. Jesus vê a sua mãe, ao lado dela o discípulo que ele amava. Disse à mãe: mulher, este é o teu filho. E disse ao seu discípulo: esta é tua mãe. Daquela hora diante o discípulo o acolheu consigo. Tudo está consumado. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo já estava consumado, e para as escrituras se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma esponja cheia de vinagre. Amarraram numa vara espanhol, embebecida de vinagre, e levaram à boca de Jesus. Ele tomou vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. E logo saiu dali água e vinho. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam esvaziar-se, que os corpos ficassem à cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas do que depois do outro,
e que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus, vendo que já estava morto, e não lhes quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe um lado com uma lança, e logo saiu água, sangue e água. Aquele que viu o testemunho, e seu testemunho verdadeiro, ele sabe que falava a verdade. Isso aconteceu para que cumprisse as Escrituras, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. Outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram, envolvendo o corpo de Jesus com aroma e faixa de linho. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu. Então José veio, tirou o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, ido à noite encontrar-se com Jesus. Levaram as 30 quilos de perfume, feito de mirra e algazés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram com aromas e enfaixaram em um linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar aonde Jesus foi crucificado havia um jardim, e o jardim em um túmulo novo, aonde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa dos empregados, por causa dos preparativos da Páscoa, e como o tumulto estava perto, foi que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.